Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal. Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre um dos livros que, de verdade, mais me fizeram refletir durante esse ano 2019. E foi um verdadeiro tapa na cara de mão cheia. Muito que bem, quando a minha amiga Alice me recomendou o Daqui Pra Baixo do Jason Reynolds, eu confesso que não sabia muito o que esperar sobre ele. Tudo que eu sabia dessa história é que o livro já tinha sido um dos títulos que a Intrínseca lançou pela Mystery Box deles, né, a Intrínsecos, e que esse livro do Jason Reynolds era bastante premiado lá fora. Mas sobre o que era a história, sobre como ela era contada, de fato eu não sabia nada. Então, desde o começo, o que eu tive aqui foi uma grata surpresa. A única coisa que a Alice me falou quando me recomendou esse livro foi que talvez eu gostasse desse livro tanto quanto eu gostei de O Ódio Que Você Semeia. E pra mim, isso foi o suficiente para parar o que eu estava fazendo e pegar essa história do Jason Reynolds pra ler. E ela não estava errada. Foi um livro que me impactou de verdade. E que, sério, eu precisava conversar com vocês sobre a importância que essa história traz. E é por isso que nós estamos aqui. Eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem. Em Daqui Pra Baixo nós vamos conhecer a história do William, que é esse rapaz de 15, 16 anos que mora na periferia com a mãe e o irmão mais velho. Quando a história vai começar, nós descobrimos que o irmão mais velho do William acabou de morrer. Ele foi assassinado. Ele fazia parte de uma gangue e enquanto estava indo comprar um sabonete para uma alergia da mãe deles em uma determinada parte do bairro, que tecnicamente seria de uma gangue rival, ele acabou sendo assassinado. E nisso, o William, esse rapaz todo certinho e que nunca se envolveu com nada, se vê em um grande dilema. E existe todo esse código de conduta das ruas, por assim dizer, de que se alguém da sua família é assassinado por outra pessoa, você meio que tem o direito de ir lá e assassinar a pessoa também. E toda essa responsabilidade, toda essa lei das ruas acaba recaindo sobre esse rapaz que ainda nem está formado ainda e que se vê diante da obrigação de ter que vingar a vida do irmão dele. E é no meio desse dilema que ele acaba encontrando uma arma em uma gaveta do quarto que ele dividia com esse irmão. E ele acaba conjecturando ali que ele tem a suspeita de quem foi a pessoa que assassinou o irmão dele. E ele acaba passando a noite decidido a ir cumprir com a sua obrigação, por assim dizer. Ele esconde a arma dentro das suas roupas, sai escondido de casa para a mãe não ver que ele está saindo e decide ir atrás desse cara que ele acredita que foi o responsável pela morte do irmão. Só que enquanto ele está descendo o elevador do prédio dele, acabam surgindo pessoas para conversar com ele. E é a partir desse ponto, dessas pessoas e desses encontros que ele vai ter ao longo dessa descida do elevador, que como o próprio William percebe, está demorando mais do que demoraria na vida cotidiana, por assim dizer, que a história do Jason Reynolds vai começar. E posso dizer para vocês, o Jason Reynolds foi simplesmente genial ao criar essa premissa. Pois, em primeiro lugar, a narrativa em si de Daqui Pra Baixo é um espetáculo à parte, sabe? O Jason Reynolds simplesmente conta toda essa história em forma de versos. Cada capítulo desse livro, na verdade, é um poema diferente. E que dá pra fazer um paralelo bem grande, usando, obviamente, o contexto da história, com o rap. É como se, na verdade, nós estivéssemos escutando o protagonista narrar a sua história através de um rap, sabe? Tem toda essa cadência poética e que faz todo sentido com relação à história, sabe? Por mais que isso tecnicamente deixe a história mais fluida, até porque quando eu parava para ler esse livro, eu conseguia ler grandes partes dele de uma vez só, isso não significa que a história fica mais fácil de ser digerida. Muito pelo contrário. Tanto que quando eu vi que seria em forma de versos, eu pensei, putz, eu vou ler isso aqui rapidinho, de uma hora para outra, e não foi assim, sabe? Tiveram momentos em que tinha que parar para respirar, eu tinha que deixar o livro de lado e ler outra coisa, porque é uma história bastante emocional, sabe? Sem sombra de dúvidas, eu tenho que tirar o meu chapéu para a tradutora desse livro, que foi a Ana Guadalupe, porque o trabalho que ela realizou com essa história do Jason Reynolds está impecável. Existem momentos em que o personagem vai reorganizar palavras para que elas signifiquem outras e que exista um paralelo entre essas duas palavras. E a tradutora soube fazer isso muito bem, sabe? É óbvio que deve ter rolado algumas adaptações para trazer para um contexto onde as palavras se encaixassem, mas que continuou fazendo sentido dentro da história e que, de verdade, deve ter dado um trabalho tremendo nisso.
Outro ponto muito interessante que esse livro vai trazer vai ser a forma como o Jason Reynolds vai tratar o lapso temporal dentro dessa narrativa. Afinal, quando o William entra dentro desse elevador, o tempo vai se estender de uma forma quase impossível e a todo tempo, tanto o personagem quanto o leitor vai ficar se perguntando se aquilo está acontecendo de verdade ou se é algo só dentro da cabeça do personagem, sabe? Se ele tá meio que delirando ali no meio da dor, do luto dele, ou se de fato ele tá tendo essa experiência dentro do elevador. Afinal, vão começar a aparecer essas figuras em cada andar que o elevador vai parar, até o térreo do prédio onde o William mora. E a cada conversa, nós vamos ter uma reflexão diferente e cada personagem que vai surgir para falar com o William tem uma relação diferente com o personagem e com as pessoas ligadas ao irmão dele que faleceu. E você vai percebendo todo um contexto ali que não foi uma história que de fato começou quando o irmão dele foi assassinado. Na verdade, é uma história que infelizmente vem acontecendo ao longo dos anos. E é a partir desse ponto que entra a mensagem do Jason Reynolds que ele quer passar e que realmente é algo a se pensar. Pois apesar de o contexto de Daqui para Baixo não ser tão próximo quanto o contexto de O Ódio que Você Semeia, que falava abertamente sobre o racismo estrutural da sociedade e também a violência policial, que é algo que infelizmente a gente pode trazer muito para a nossa sociedade brasileira, a mensagem de Daqui para Baixo vem desse contexto e nós também conseguimos importar um pouco, sabe? Porque ao longo desses poemas, ao longo dessa história, dessa narrativa, nós percebemos que o autor está falando sobre o ciclo de violência, sobre como nós vamos reagir àquilo que pode ou não acontecer com a gente, sabe? A esse olho por olho, esse dente por dente que em 2019 parece tão presente na sociedade, da forma como nós, pessoas, reagimos a situações de violência. Isso leva a uma reflexão enorme, sabe? E como eu disse pra vocês, eu consegui trazer muito desse contexto do personagem ao nosso contexto atual. E sem sombra de dúvida, gente, Daqui para Baixo é um livro importantíssimo. Eu tenho outra história do Jason Reynolds há muito tempo aqui no meu Kindle e que ler Daqui para Baixo me fez ter uma vontade maior de ler essa outra história, que é Fantasma, também lançada pela editora Intrínseca. Sem sombra de dúvidas, sério, gente, esse é um livro extremamente importante e que deveria ser muito mais comentado e que deveria ter muito mais hype, porque ele tem um texto e um subtexto muito incrível e muito crível também, e que leva a um debate muito interessante sobre esses ciclos de violência. Obviamente, eu dei 5 estrelas, foi um favorito desse ano, sem pensar 2 vezes. E se você não conhece esse trabalho do Jason Reynolds, esse lançamento da Intrínseca, para o que você está fazendo, vá procurar essa história, porque ela é importante de verdade. Leia. Muito bem, pessoal, esse foi o meu vídeo sobre Daqui para Baixo, do Jason Reynolds. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas enfim, se você gostou desse vídeo e aprovou o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushes, clique aqui embaixo gostei, ajude os algoritmos do YouTube a compartilharem mais o conteúdo aqui no canal para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se torne Book Crusher. Ative o sininho aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra desse livro lá na Amazon. Enfim, pessoal, vocês já leram Daqui para Baixo, vocês pretendem ler, vocês conheciam essa história, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, coisa que foi Neto, para mais uma vídeo opinião do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.